Salve, salve, meus família Masterdrin na voz. Cria News está no ar para a gente falar de coisa boa, para a gente falar de um movimento inspirador, de um movimento muito brabo, que consegue trazer notícias boas em meio às piores notícias que a gente tem, tá ligado? A notícias de tragédia, notícias de guerra, esse movimento consegue trazer notícias boas para nós. Antes de tudo, nosso arroba tá aí na tela para você seguir a gente em todas as redes, todas as plataformas, para ficar por dentro de todas as notícias, informações, conteúdos. E nosso QR Code também tá aí em cima para você mandar aquele apoio para a gente trazer notícias cada vez melhores e chegar cada vez mais longe, certo? Vamos junto então, que hoje a gente vai falar de MST, que a notícia é o seguinte: MST doa alimentos para vítimas da crise humanitária na faixa de Gaza. As primeiras doações foram enviadas nesta segunda-feira, dia 30, pelo avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, com cerca de 2 toneladas de arroz, farinha de milho e leite. O avião da FAB, que no último governo carregou outros tipos de farinha, tá ligado? E agora tá levando ajuda humanitária e ajuda humanitária do MST. MST doando, então, 2 toneladas de alimento para as pessoas que estão lá na faixa de Gaza. Mas aí você vai falar assim, como é que esse movimento vagabundo, como é que esse movimento comunista está produzindo tanto assim, tá ligado? E aí você ainda pode me dizer que é só dessa vez 2 toneladas, produziram 2 toneladas, mandaram lá para o pessoal da Palestina, você odeia a Palestina também, aí você odeia agora mais ainda o MST. Vamos falar legal? O que é esse movimento? MST já doou mais de 7.000 toneladas de alimentos desde o início da pandemia. Essa é a matéria de 2022, ou seja, tem a ver com a pandemia. Nós estamos falando, mano, de 2019, finalzinho de 2020, 2021, 2022, tá? Estamos falando de 3 anos inteiros, vamos botar assim, um pouquinho no outro. 7 milhões de quilos. 7 milhões de quilos de comida, tá ligado, mano? Esse é o tamanho das doações do MST. E aí você que imagina que o MST é um grupo, um movimento comunista que não produz, que não trabalha, porque isso foi só sobre a pandemia, tá ligado? Esses 7 milhões é só sobre a pandemia. Agora tem mais 2 toneladas que foi para Gaza e também, quando rolou a tragédia no Rio Grande do Sul, Cozinha Solidária do MST já entregou 10.000 marmitas no Rio Grande do Sul. Já estamos falando de mais 500 quilos só de marmita, tá ligado? Outras ações de solidariedade estão em curso também. Então a gente está falando de um movimento que doa toneladas de comida, muitas milhares de toneladas de comida, e isso tem que sair de algum lugar, tá ligado? Essa produção tem que ter algum local que isso está acontecendo. Vamos dar uma olhada, então, o que é a produção do MST. Uma das nossas principais contribuições para a sociedade brasileira é cumprir com o nosso compromisso em produzir alimentos saudáveis para o brasileiro, fruto da organização de cooperativas, associações e agroindústrias nos assentamentos. Procuramos desenvolver a cooperação agrícola como um ato concreto de ajuda mútua que fortaleça a solidariedade e potencialize as condições de produção das famílias assentadas e que também melhorem a renda e as condições de trabalho no campo. Números do MST: 185 cooperativas, 120 agroindústrias, 1.900 associações, 400.000 famílias assentadas, 70.000 famílias acampadas. 400.000 famílias assentadas, nós estamos falando aí de cerca de 1,5 milhão de pessoas, tá ligado, mano? E como é que essa produção está distribuída aí pelo país? Vamos ver como é que o MST produz. O Brasil inteiro praticamente tem assentamentos, acampamentos do MST. Então você tem aqui cada localidade tendo suas produções peculiares, né? Então você tem aqui um lugar que produz leite, cacau, outro lugar que produz milho, outro lugar que produz mel. E aí você tem o Brasil inteiro trabalhando a questão agrária, trabalhando a questão da reforma agrária e produzindo alimento. Produzindo luta, produzindo mudança, produzindo revolução, produzindo reforma agrária, mas produzindo alimento. Produzindo 7.000 toneladas somente durante a pandemia. Mais 2 toneladas que foi lá para Gaza, mais não sei quantos quilos de comida de marmita para o pessoal no Rio Grande do Sul.
Tragédia de Petrópolis, eles ajudaram. Tragédias no sul da Bahia, eles ajudaram. Tragédia em Minas, eles ajudaram. O MST não é um movimento de vagabundo, safado, que não quer trabalhar, que só quer ver... O MST não invade terras. O MST ocupa terras improdutivas como um ato de protesto, justamente porque é o MST quem tem capacidade de produção. O agronegócio não vai doar 7 mil toneladas de comida na pandemia. O agronegócio vai aumentar o preço do arroz. O agronegócio vai superfaturar o preço de tudo porque sabe da necessidade do povo brasileiro. O MST vai doar 7 mil toneladas de comida sempre que a gente estiver passando por uma tragédia, sempre que a gente estiver passando por uma dificuldade. E se doa 7 mil toneladas e continua vendendo, é porque tem muita produção, é porque sabe produzir, é porque tem know-how, é porque tem experiência, é porque tem vontade de produzir. Não tem vontade de valorizar a terra, deixar a terra parada para valorizar, para ganhar dinheiro, para fazer especulação imobiliária. O MST tem vontade, disposição e sabe produzir alimento. Se você for na vendinha perto da tua casa, vai estar vendendo o produto do MST. Se você for no supermercado, vai estar vendendo o produto do MST e eles ainda assim estão doando alimentos. Isso quer dizer que eles produzem, sabem produzir. E aí, se você é contra o MST, eu recomendo que você conheça o MST. Sabe como é que você pode conhecer? Olha para baixo, tá na descrição. O primeiro link é o link do site do MST, onde você vai conhecer a história, a produção. Todas essas informações eu tirei do site do MST. Então você tem notícias, você tem todos os gráficos para entender como é que eles se estruturam, qual que é essa produção. E eu te garanto que você vai compreender através desse site que este é um movimento espetacular, histórico e único no mundo inteiro. E aí você pode, inclusive, apoiar. Eu não vou deixar nenhum link de apoio do MST para você achar esse link no site deles. Então olha para baixo que está na descrição o site do MST e lá você vai descobrir como apoiar esse projeto. Se você quiser, inclusive, fazer parte desse projeto. E para quem não gosta, para quem tem preconceito, para quem odeia, você vai poder perder esse preconceito e conhecer um movimento incrível. Meus família, então nosso arroba tá aí na tela, segue nós em todas as redes sociais para você conhecer mais projetos incríveis, para você ver entrevistas maravilhosas aqui no YouTube, e aí vamos junto construindo esse conhecimento e perdendo preconceito também com movimentos como o MST e movimentos de luta também. E se você concorda ou se você discorda de tudo que eu falei aqui, vem nos comentários, vamos trocar aquela ideia, aquele debate político na educação, na moralzinha, show? Vamos que vamos, até o próximo vídeo aí. Beijo, família.